Ela abandonou a sua última entrega para salvar uma estranha moribunda sob uma chuva torrencial. A idosa que ela resgatou acabou por ser a mãe de um chefe da máfia. Agora ele decidiu que ela faz parte da família. E no mundo dele, a família é tudo. A chuva batia no rosto de Clara como pequenas agulhas, enquanto ela verificava o telemóvel pela última vez. 23 horas e 47. Mais 3 entregas e ela finalmente atingiria a sua cota para a noite. Os seus tênis estavam encharcados e a sua bolsa de entregas pesava nos ombros. A comida chinesa dentro dela provavelmente já estava fria, mas o cliente da Maple Street tinha pago adiantado sem gorjeta, então Clara não se sentia muito culpada pelo atraso. Ela estava a atravessar o antigo distrito industrial quando a viu. Uma mulher idosa estava sentada encurvada num banco de autocarro, com uma mão apertando o peito e a outra estendida para o nada. A chuva caía sobre os seus cabelos grisalhos e finos, encharcando o seu vestido floral. Os seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. O coração de Clara deu um salto. Ela olhou para o seu telemóvel. A próxima entrega era daqui a 12 minutos. Se ela não chegasse em 15 minutos, o aplicativo a sinalizaria. 3 penalizações este mês e perderia o emprego. A mão da mulher caiu. Raios! Sussurrou Clara, já a correr. Atirou o saco de entregas para o banco e ajoelhou-se ao lado da mulher. De perto, podia ver a tonalidade azulada dos seus lábios, o movimento superficial do seu peito. Senhora, senhora, consegue ouvir-me? Os olhos da mulher abriram-se brevemente, castanhos escuros, nublados pela dor. A sua boca formou uma palavra. Ajuda. As mãos de Clara tremiam enquanto ela pegava no telemóvel e ligava para o 112. A voz do operador era calma, mecânica. Endereço, condição, sintomas. Ela mal respira, disse Clara com a voz a falhar. O pulso dela está fraco. Acho que é o coração. Ela está consciente? Mal. A ambulância demora 12 minutos a chegar. Sabe fazer RCP? Clara tinha feito um curso há 3 anos, quando trabalhou por um curto período num lar de idosos. Ela lembrava-se do manequim e da forma como o instrutor contava em voz alta. Lembrava-se de ter chumbado 2 vezes no teste antes de passar. Sim, Chalit. Se ela parar de respirar, terá de começar as compressões. Fique com ela. A chamada terminou. Clara olhou para a mulher que agora estava completamente imóvel, com os olhos fechados. Por um momento horrível, Clara pensou que ela já tinha morrido. Então viu o mais leve movimento do peito dela. Fique comigo, sussurrou Clara. Ela tirou o casaco e colocou-o sobre os ombros da mulher, embora ambos já estivessem encharcados. Você vai ficar bem. A ajuda está a caminho. Os olhos da mulher se abriram novamente, apenas um pouco. Desta vez, ela parecia realmente ver Clara. Os lábios dela se moveram. Obrigada. Então, os olhos dela reviraram e ela ficou completamente mole. Não, não, não. Clara verificou o pulso. Nada. Ela inclinou a cabeça da mulher para trás, apertou o nariz dela e deu 2 respirações de resgate como tinha aprendido. Então, posicionou as mãos sobre o peito da mulher e começou as compressões. 1, 2, 3, 4. A chuva era tão forte que ela mal conseguia ouvir a sua própria contagem. A água escorria pelo seu rosto e entrava nos seus olhos. Os seus braços ardiam, mas ela não parou. 15, 16, 17. Vamos, ela ofegou. Vamos. 30 compressões, 2 respirações, mais 30 compressões. O tempo perdeu o sentido. O mundo de Clara se reduziu ao ritmo das compressões, a queimação nos ombros, a oração silenciosa que passava pela sua cabeça. Não morra. Por favor, não morra. Em algum lugar distante, sirenes soavam. Clara não parou até que mãos a puxaram para trás e paramédicos cercaram a mulher. Um deles pressionou uma máscara de ventilação sobre o rosto dela, enquanto o outro preparava um desfibrilador. Clara cambaleou para trás, com as pernas a tremer, e caiu no banco molhado. É da família? Perguntou um paramédico. Não, eu só a encontrei. Provavelmente salvou a vida dela. Bom trabalho. Eles colocaram a mulher numa maca e a levaram para a ambulância. Clara observou entorpecida enquanto eles se preparavam para fechar as portas. Espere, ela ouviu-se dizer. Posso ir com ela? Ela está sozinha. O paramédico hesitou, depois acenou com a cabeça. Venha. Clara entrou na ambulância, esquecendo-se completamente da sua mala de entregas ainda no banco. Enquanto aceleravam em direção ao hospital,
Ela observava os paramédicos a trabalhar com tubos, oxigênio e medicamentos que ela não reconhecia. A cor da mulher estava a melhorar lentamente. A sua respiração estava mais estável. No hospital, Clara andava de um lado para o outro na sala de espera das urgências, enquanto as enfermeiras corriam de um lado para o outro. O seu telemóvel vibrava continuamente. 7 entregas perdidas e mensagens irritadas de clientes. Uma notificação do aplicativo. Sua conta foi temporariamente suspensa. Ela deveria se importar. Ela precisava desse emprego. Já estava 2 meses atrasada no aluguel. Mas sempre que pensava em desistir, imaginava os olhos da mulher, a forma como ela lhe agradecera com os lábios antes de perder a consciência. Às 2h30 da manhã, uma enfermeira aproximou-se dela. É a jovem que veio com a senhora Russo? Sim, ela está estável. Agora está. Fez reanimação cardiopulmonar. Clara acenou com a cabeça. Você salvou a vida dela, disse a enfermeira simplesmente. Mais alguns minutos e bem, ela está a perguntar por você. Clara seguiu-a até um quarto no fim do corredor. A mulher, a senhora Russo, estava deitada na cama, com tubos de oxigênio no nariz, mas os olhos claros e alertas. Quando viu Clara, sorriu. Você, disse ela com a voz rouca, mas calorosa. Meu anjo. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Estou feliz por você estar bem. Qual é o seu nome, querida? Clara. Clara Mitchell. Clara. A senhora Russo estendeu a mão trêmula e Clara a segurou. Não vou esquecer isso. Não vou esquecer você. Antes que Clara pudesse responder, a enfermeira mencionou algo sobre custos de medicamentos e seguro. Clara sentiu o estômago apertar ao ouvir o valor. $1.840 pela medicação de emergência, não coberto pelo seguro da senhora Russo até de manhã, quando a farmácia pudesse processar a autorização prévia. Sem pensar, Clara sacou o cartão de crédito. Era para ser usado apenas em emergências, mas já estava no limite, exceto por os $400 em crédito disponível. Eu vou pagar, disse ela baixinho. A senhora Russo tentou protestar, mas Clara já estava no balcão de cobrança. 20 minutos depois, com a receita em mãos e entregue à enfermeira, Clara saiu do hospital na escuridão antes do amanhecer. A chuva já havia parado. As ruas estavam vazias. Ela caminhou 3 milhas até casa com roupas molhadas e desabou na cama assim que o sol começou a nascer. Ela não tinha emprego, nem dinheiro, e não fazia ideia de que a mulher que ela salvou estava prestes a mudar a sua vida para sempre. Clara acordou com o barulho de portas de carro a bater. Ela gemeu e virou-se, olhando para o telemóvel. 10h23. Ela dormira menos de 4 horas e todos os músculos do corpo doíam devido às compressões da RCP. Os ombros pareciam ter sido atingidos por um taco de beisebol. Mais portas bateram lá fora, depois outra e outra. Clara arrastou-se até a janela do seu apartamento no 3º andar e puxou a cortina fina. A sua respiração parou. 5 SUV pretos estavam alinhados na rua abaixo, estacionados em formação perfeita, como algo saído de um filme. Homens em fatos escuros estavam ao lado de cada veículo, examinando a área com um tipo de alerta que fez o estômago de Clara revirar. Um deles falou no pulso, e Clara percebeu que ele usava um fone de ouvido. Que diabos? Ela sussurrou. Seus vizinhos estavam reunidos na calçada com os telemóveis em mãos, filmando. A senhora Chun, do andar de baixo, apontava para o prédio de Clara. Então, a porta traseira do SUV do meio se abriu e um homem saiu. Ele era alto, provavelmente na casa dos 40 anos, com um cabelo grisalho penteado para trás e um rosto anguloso e marcante. O seu fato parecia caro, do tipo que Clara só tinha visto em revistas. Ele movia-se com absoluta confiança, e os outros homens imediatamente se posicionaram em formação ao seu redor. Ele disse algo a um deles, que acenou com a cabeça e apontou diretamente para o prédio de Clara. Na janela, Clara recuou, com o coração a bater forte. Seriam da polícia? Do FBI? Ela teria feito algo errado no hospital? Uma batida na porta a fez sobressaltar novamente. Ela ficou paralisada na sua pequena sala de estar, na verdade apenas um canto do seu apartamento-estúdio com um sofá velho que ela encontrou no Craigslist. A batida se repetiu, mais firme desta vez. Senhora Mitchell, precisamos de falar consigo. A voz era calma, profissional, não ameaçadora, mas também não exatamente amigável.
Clara aproximou-se da porta e espreitou pelo óculo. Dois homens de fato estavam no corredor. Atrás deles, ela podia ver um terceiro homem parado junto à escada. "Quem são vocês?" perguntou ela através da porta. "O meu nome é Marco Duca. Trabalho para Giovanni Russo. Ele gostaria de falar consigo sobre a noite passada." Russo, a senhora Russo, a mulher da paragem de autocarro. O medo de Clara transformou-se em confusão. Ela destrancou a porta, mas manteve a corrente, abrindo-a apenas um pouco. O homem mais próximo dela, Marco, tinha cerca de 30 anos, uma barba bem cuidada e olhos que pareciam catalogar tudo sobre ela num instante. Mas a sua expressão suavizou-se quando viu o rosto dela. "Senhora Mitchell, peço desculpa pela chegada intimidante. O senhor Russo queria agradecer-lhe pessoalmente pelo que fez pela mãe dele. Ele pode subir?" "A mãe dele? Refere-se à senhora Russo? Ela está bem? Ela está muito bem, graças a si. Por favor, o senhor Russo só quer 5 minutos do seu tempo." Clara hesitou, depois acenou com a cabeça e fechou a porta para retirar a corrente. Quando a abriu completamente, Marco afastou-se e o homem do andar de baixo apareceu no topo da escada. De perto, Giovanni Russo era ainda mais imponente. Ele tinha o tipo de presença que preenchia uma sala, ou neste caso, um corredor estreito de apartamento. Mas quando os seus olhos encontraram os de Clara, algo na sua expressão suavizou-se. "Menina Mitchell", disse ele com uma voz surpreendentemente calorosa. "Posso entrar?" Clara de repente ficou hiperconsciente do seu apartamento, da pilha de contas por pagar na bancada, dos pratos na pia, do colchão no chão porque ela tinha vendido a estrutura da cama 2 meses atrás. Mas ela deu um passo para trás e deixou-o entrar. Giovanni entrou sozinho, embora Marco permanecesse do lado de fora da porta. Ele olhou ao redor do apartamento e Clara não conseguiu decifrar a sua expressão. Julgamento, pena, ela sentiu as bochechas arderem. "Peço desculpa por aparecer sem avisar", disse Giovanni, virando-se para ela. "Mas eu precisava de conhecer a mulher que salvou a vida da minha mãe." "Qualquer pessoa teria feito o mesmo", disse Clara baixinho. Não, a voz de Giovanni era firme. "Não teriam feito. A minha mãe ficou sozinha naquela paragem de autocarro por quase 30 minutos antes de você chegar. 7 pessoas passaram por ela. As nossas imagens de segurança mostram isso claramente." Clara pestanejou. "Imagens de segurança. O armazém do outro lado da rua. É nosso." Giovanni aproximou-se com uma expressão intensa. Não se limitou a ligar para o 112 e esperar. "Senhora Mitchell." Fez reanimação cardiopulmonar durante 9 minutos. Acompanhou-a na ambulância. Pagou os medicamentos dela com dinheiro que claramente não tem. O rosto de Clara ficou quente. "Como é que soube?" "Os registros de cobrança do hospital." "Espero que não se importe. Reembolsei o seu cartão esta manhã com um valor adicional para cobrir o seu incômodo." "Não é necessário. Não fiz isso por dinheiro. Eu sei que não fez." Giovanni enfiou a mão no casaco e Clara ficou tensa. Mas ele apenas tirou um envelope. "Isso é o que torna isto ainda mais notável. De acordo com a minha equipa, também perdeste o emprego por causa do que fizeste ontem à noite." Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. "A tua equipa?" Eu precisava de saber quem salvou a vida da minha mãe. O tom de Giovanni não era de desculpa. "Isabela Russo é a pessoa mais importante do meu mundo. Menina Mitchell. Quando alguém arrisca tudo para ajudá-la, eu faço questão de entender o porquê. Eu não arrisquei tudo, eu só não podia deixá-la lá." Giovanni estudou o rosto dela por um longo momento. Então, ele fez algo inesperado. Ele sorriu. Não um sorriso educado, mas algo genuíno, quase surpreso. "A minha mãe disse que você é um anjo. Estou a começar a achar que ela estava certa." Ele estendeu o envelope. "Por favor, aceite. Considere isso um pequeno símbolo da gratidão da minha família." Clara não se mexeu. "Não quero o seu dinheiro, senhor Russo. Estou apenas feliz por a sua mãe estar bem." Por um momento, Giovanni parecia que nunca ninguém lhe tinha recusado nada antes. Então, o seu sorriso alargou-se. "É notável", disse ele suavemente. "Mas insisto. Pelo menos, deixe-me cobrir o que perdeu. O seu trabalho, os medicamentos, o seu tempo." "Não, a sério." "Então jante conosco." Giovanni mudou de tática suavemente naquela noite. "A minha mãe quer agradecer-lhe devidamente. Ela ficará devastada se recusar." Clara hesitou. Havia algo neste homem que lhe despertava um sentimento de alerta, mas ela não conseguia perceber bem por quê.
Ainda assim, a ideia de decepcionar a senhora Russo fazia-lhe doer o peito. Só jantar? Perguntou ela. Ela olhou novamente para o cheque e depois para a porta, lembrando-se dos homens de fato, dos SUV, da maneira como todos se moviam ao redor de Giovanni como soldados ao redor de um general. Oh, Deus! Ela sussurrou. Em que me meti? Do outro lado da cidade, num escritório na cobertura com vista para a cidade, Giovanni sentava-se atrás de uma enorme secretária de mogno, enquanto Marco ficava ao lado com um tablet. A verificação de antecedentes está concluída. Marco disse Clara Jane Mitchell, 24 anos, nascida em Ohio, mudou-se para cá há 3 anos. Sem família, os pais morreram num acidente de carro quando ela tinha 19 anos. Sem irmãos. A expressão de Giovanni ficou sombria. Ela está completamente sozinha. Trabalha em entregas desde que chegou. Antes disso era auxiliar de enfermagem, mas a instituição fechou. Tentou a faculdade por um semestre, mas não teve condições financeiras para continuar. Finanças. Marco percorreu o seu tablet. Ela está a afogar-se. 3 meses de atraso no aluguer. O senhorio ameaça despejá-la. 17 mil dólares em dívidas entre cartões de crédito e empréstimos estudantis. A conta bancária dela tinha 43 dólares esta manhã. Giovanni recostou-se na cadeira, e mesmo assim, ela gastou 340 dólares na medicação da minha mãe. Dinheiro que ela não tinha. Marco confirmou que o cartão estava no limite. Ela vai pagar 23% de juros sobre ficha criminal limpa. Nem mesmo uma multa de estacionamento. Verifiquei as redes sociais dela. Ela quase não as usa. Sem fotos, sem drama. Os seus ex-colegas de trabalho dizem todos a mesma coisa. Quieta, trabalhadora, gentil. Um deles disse que ela uma vez deu os seus últimos 20 dólares a um veterano sem abrigo. Giovanni ficou em silêncio por um longo momento, com os dedos entrelaçados sob o queixo. O que está a pensar? Perguntou Marco com cuidado. Estou a pensar que essa rapariga tem mais integridade do que metade dos homens que trabalham para nós. Giovanni levantou-se e caminhou até a janela. Ela descontou o cheque? Ainda não. Tenho alguém a vigiar o banco dela e ela saiu do apartamento há 2 horas. Apanhou o autocarro para o centro da cidade. Ela está no escritório da Economia Gig a tentar recuperar o emprego de entregadora. Giovanni virou-se. Ela vai recuperá-lo? Marco abanou a cabeça. Eles têm uma política de 3 infrações. Ela foi flagrada muitas vezes. Eles estão a dizer que não. Clara sentou-se na cadeira de plástico duro, tentando não chorar. O gerente, um rapaz pouco mais velho do que ela, com barba rala e complexo de superioridade, recostou-se na cadeira. Olha, eu entendo. Você teve uma emergência, mas a política é clara. 3 faltas em 30 dias e você está fora. Mas eu expliquei o que aconteceu. Uma mulher estava a morrer. E isso é ótimo. Sério? Que bom para você. O tom dele mostrava que ele não se importava nem um pouco. Mas temos milhares de motoristas. Se fizéssemos exceções para todas as histórias tristes, todo o sistema entraria em colapso. Clara cerrou os punhos no colo. Posso me candidatar novamente? Não por 6 meses. E sinceramente ele olhou para a tela do computador. A sua classificação não era muito boa. Entregas atrasadas, reclamações de clientes sobre comida fria. Porque eu estava a trabalhar em 3 aplicativos diferentes ao mesmo tempo para ganhar dinheiro suficiente para viver. Disse Clara baixinho. Ele deu de ombros. Não é problema meu. Tenha um bom dia, Sra. Mitchell. Clara saiu para o sol forte da tarde, sentindo-se entorpecida, e verificou o telemóvel. 2 e-mails, ambos rejeições de empregos para os quais se candidatara na semana anterior. Ela tinha uma entrevista marcada para o dia seguinte, um turno da noite num posto de gasolina. Ela não percebeu o sedã preto estacionado do outro lado da rua, nem o homem dentro dele a tirar fotos. Naquela noite, Marco atualizou Giovanni enquanto se preparava para jantar com a mãe. Ela passou a tarde a candidatar-se a empregos online. Fast food, retalho, serviços de limpeza. Ela está a candidatar-se a tudo. Marco fez uma pausa. Chefe, ela também tem pesquisado sobre si. Ela sabe quem você é. Giovanni ajeitou a gravata no espelho. Claro que sabe. Ela é inteligente. Ela ainda vai jantar? Sim. Como sabe? Giovanni sorriu levemente. Porque ela fez uma promessa à minha mãe. E aquela rapariga não quebra promessas. Ele estava certo.
Exatamente às 19h, Clara estava do lado de fora do seu prédio com o único vestido que possuía, um simples vestido azul marinho que ela usara no funeral dos seus pais. Ela passou uma hora tentando decidir se deveria ir, pegou o telefone para ligar e cancelar uma dúzia de vezes. Mas continuava a pensar no rosto da senhora Russo, na forma como ela chamara Clara de anjo. O SUV preto parou e Marco saiu. Boa noite, senhorita Mitchell. A sua expressão era neutra, profissional. O senhor Russo está ansioso por vê-la novamente. Clara entrou no carro. O cheque ainda estava em cima da bancada da sua casa, intocado. Enquanto atravessavam a cidade, Clara observava os edifícios a passar. Sem saber que em outros 3 veículos os homens de Giovanni estavam a fazer a sua própria vigilância, verificando as suas rotas, os seus hábitos, as pessoas com quem ela interagia. Quando chegaram à propriedade dos Russo, Giovanni sabia tudo o que havia para saber sobre Clara Mitchell. O que ele não sabia era que outras pessoas também a estavam a vigiar, e elas eram muito mais perigosas. O jantar foi surreal. Clara esperava algo frio e formal, mas a senhora Russo a recebeu com lágrimas e um abraço apertado. A refeição foi íntima, apenas os 3 numa sala de jantar que poderia acomodar 30 pessoas. Giovanni foi encantador, perguntando sobre a vida dela, os seus sonhos, sem nunca fazê-la sentir-se inferior, apesar da riqueza óbvia que os cercava. Quando Marco a levou para casa às 23h, Clara sentiu-se mais leve do que em meses. Essa sensação durou exatamente 12 horas. Ela não acordou com batidas agressivas na porta. Mitchell, abra-me a porta. Clara saiu da cama cambaleando, confusa e desorientada. As batidas continuaram, fazendo a porta fina tremer na moldura. Estou a ir, gritou ela, vestindo uma camisola. Abriu a porta e encontrou o seu senhorio, Ed Caruso, parado no corredor. Ele era um homem baixo e gordo, com cabelo oleoso e um sorriso sarcástico permanente. Atrás dele estava outro homem que Clara não reconheceu, mais alto, com uma tatuagem no pescoço e olhos frios. O aluguer vai subir, anunciou Ed sem preâmbulos. Clara pestanejou. O quê? Nova política com efeito imediato. 1.500 por mês em vez de 800. Isso é uma loucura. Não pode simplesmente... Posso fazer o que quiser. O prédio é meu. Os olhos de Ed brilharam com algo desagradável. A menos que tenha algum problema com isso. A mente de Clara correu. 800 já estava a esticar o seu orçamento ao limite. 1.500 era impossível. Ed, por favor, já estou atrasada. Podemos? Sim. Ouvi dizer que você tem novos amigos ricos. Ed aproximou-se e Clara sentiu o cheiro de cigarro. Vi todos aqueles carros luxuosos ontem. Todo o bairro viu. Então, ou você paga o novo aluguel, ou pede ao seu namorado rico para pagá-lo. O rosto de Clara ficou vermelho. Não é nada disso. Não me interessa como é. Ed tirou um papel dobrado do casaco e empurrou-o para ela. Novo contrato de arrendamento. Assine até sexta-feira ou está fora. Ele virou-se e foi-se embora, com o outro homem a segui-lo. Mas o estranho olhou para Clara com um olhar demorado que a fez sentir arrepios. Clara fechou a porta e encostou-se nela, com as mãos a tremer. Ao meio-dia, todo o prédio sabia do aumento do aluguer. A senhora Chin encurralou Clara no átrio. É verdade? O Ed vai aumentar o aluguer de todos. Só o meu, acho eu, disse Clara baixinho. Por causa daqueles homens ontem, os carros. A senhora Chum baixou a voz. Clara, quem eram aquelas pessoas? Só alguém que eu ajudei. Não é nada. Mas não era nada, e ambos sabiam disso. Enquanto Clara caminhava até a loja da esquina para comprar café, ela percebeu que não podia mais pagar pelo café de sempre. Ela notou coisas que antes não percebia. Um homem de casaco cinza parado do outro lado da rua, observando o prédio. Outro homem sentado em um carro estacionado, com o motor desligado, apenas esperando. Quando ela entrou na loja, o proprietário, o Sr. Patel, lançou-lhe um olhar estranho. Clara, está bem? Estou bem. Por quê? Ele olhou para a janela. Alguns homens passaram por aqui esta manhã a perguntar por si, que horário tem, onde trabalha, se recebe visitas. Clara sentiu um aperto no estômago. Que tipo de homens? Não eram da polícia. Não eram homens simpáticos. O Sr. Patel entregou-lhe o café, recusando o dinheiro. Tenha cuidado, está bem? Seja lá no que estiver envolvida. Não estou envolvida em nada. Mas a expressão do Sr. Patel dizia que ele não acreditava nela.
Naquela tarde, o telefone de Clara tocou com um número desconhecido. Senhorita Mitchell, uma voz desconhecida, suave e melosa. Meu nome é Tony Maroney. Sou amigo do seu senhorio. Clara apertou o telefone com mais força. Não o conheço, mas conheço-o. Sei que se tornou bastante amiga da família Russo. Isso é interessante. Não sei do que está a falar. Não se faça de burra, querida. Aqueles 5 SUVs do lado de fora do seu apartamento era o próprio Giovanni Russo. É muito raro ele fazer visitas domiciliares. Gostaria de me encontrar consigo só para conversar. Talvez no Luigi's, na Quinta Avenida, amanhã, digamos, às 14 horas. Não estou interessada. Acho que está. Viu aquele aumento de renda que o Ed lhe cobrou? Foi sugestão minha. Mas posso fazer com que desapareça. Posso fazer com que muitos dos seus problemas desapareçam, disse ele baixando a voz. Ou posso criar novos. A escolha é sua. A linha caiu. Clara ficou paralisada no seu apartamento, com o coração a bater forte. Ela não entendia o que estava a acontecer. Ela tinha acabado de ajudar uma senhora idosa. Como a sua vida tinha chegado a esse ponto em menos de 48 horas? O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Precisamos conversar. Luigi's, amanhã às 14 horas. Não me faça repetir. Em anexo estava uma foto de Clara tirada naquela manhã, a caminho da loja. Alguém a estava a seguir. As mãos de Clara tremiam enquanto ela percorria os seus contactos. Ela não tinha família, nem amigos próximos. Ninguém a quem pudesse pedir ajuda. Exceto, ela pegou no cartão que Marco lhe dera durante o jantar. Se precisar de alguma coisa, ele disse. Clara ficou a olhar para ele por um longo momento. Ligar para aquele número significaria admitir que estava perdida. Significaria envolver-se mais com Giovanni Russo e com o mundo em que ele vivia. Mas que escolha tinha? Antes que pudesse discar, a campainha da porta tocou. Clara deu um pulo, já com os nervos à flor da pele. Ela foi até o interfone. Alô? Estática. Entrega para Clara Mitchell. Não encomendei nada. Já está pago, senhora. Só precisa assinar. Clara desceu as escadas com cautela. Um entregador estava do lado de fora com um pequeno pacote. Ele parecia normal, jovem, entediado, segurando um tablet para ela assinar. Ela assinou e levou o pacote para cima. Dentro havia um telemóvel novo, topo de gama, com um bilhete escrito em caligrafia elegante. Senhora Mitchell, use este telemóvel para qualquer coisa que precisar. O meu número pessoal está programado como contato número 1. A minha mãe ficaria muito chateada se algo lhe acontecesse. Clara ligou o telemóvel. Já estava ativado, já configurado. Número de contato número 1. Simplesmente Lia Giovanni. Ela olhou pela janela para os homens que ainda observavam o seu prédio. Então olhou para o telemóvel na sua mão. A armadilha estava a fechar-se à sua volta, e Clara começava a perceber que se tinha metido em algo muito mais perigoso do que alguma vez imaginara. A única questão era se Giovanni Russo era a sua saída ou o maior perigo de todos. Clara não foi ao Luigi's. Em vez disso, passou a manhã seguinte numa agência de trabalho temporário, desesperada por qualquer trabalho. Colocaram-na imediatamente. Uma empresa de catering precisava de empregados de mesa para eventos corporativos. O salário era péssimo, mas era alguma coisa. O seu primeiro evento foi um almoço de negócios no Riverside Hotel. Ela estava a carregar uma bandeja com taças de champanhe quando o viu. Giovanni Russo estava sentado numa mesa de canto com outros 3 homens em fatos caros, discutindo algo em voz baixa. Os seus olhos encontraram Clara do outro lado da sala e, por um breve momento, uma expressão de surpresa passou pelo seu rosto. Então, ele sorriu. Clara quase deixou cair a bandeja. Ela rapidamente se virou, servindo outros convidados, com o coração a bater forte. Devia ser uma coincidência. A cidade era grande, mas não tão grande assim. Pessoas ricas frequentavam hotéis bons. Isso não significava nada. Exceto que, quando ela olhou para trás, Giovanni estava a observá-la. Uma hora depois, enquanto ela retirava os pratos da mesa do bufete, uma voz falou atrás dela. O salmão estava excelente. Clara virou-se. Giovanni estava ali com as mãos casualmente nos bolsos, parecendo completamente à vontade. Senhor Russo, ela conseguiu dizer. Por favor, Giovanni. Ele olhou para o seu uniforme de catering. Novo emprego. Temporário. Até encontrar algo melhor. Como está a se adaptar ao telefone que lhe enviei? Clara hesitou.
Ela o carregava consigo, mas não o tinha usado. É generoso, mas posso aceitar. Pode e vai aceitar. O tom dele era gentil, mas firme. Teve mais algum problema com o seu senhorio? Ou com mais alguém? A garganta de Clara apertou. Como ele sabia sobre Ed? Eu posso lidar com isso. A expressão de Giovanni escureceu. Clara, se alguém está a incomodar-te, eu disse que consigo lidar com isso. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. Agradeço a sua preocupação, mas não preciso ser salva novamente. Por um momento, Giovanni pareceu que iria discutir. Então, ele acenou com a cabeça lentamente. Claro, perdoe-me. Ele pegou a carteira e entregou-lhe um cartão de visita, diferente do que Marco lhe dera. Mas se mudar de ideia, o número do meu escritório está aqui. Dia ou noite? Ele se afastou, deixando Clara parada ali com um cartão na mão e uma estranha mistura de alívio e decepção no peito. 2 dias depois, Clara estava na biblioteca pública usando a internet gratuita para se candidatar a empregos quando alguém se sentou à sua frente. Giovanni. Clara olhou para ele. Está a seguir-me? Estou a pesquisar um investimento imobiliário nas proximidades. Ele apontou vagamente para a janela. Via pela janela e pensei em dizer olá. Isso é crime. Isto está a ficar estranho, é mesmo? Giovanni recostou-se na cadeira. Ou esta cidade é menor do que você pensa? Clara fechou o portátil. O que você realmente quer, Giovanni? Entender você, ele disse simplesmente, sem artifícios. Você salvou a vida da minha mãe e não pediu nada em troca. No meu mundo, isso não acontece. Todos querem algo. Talvez eu não seja do seu mundo. Exatamente, Giovanni sorriu. É isso que o torna fascinante. Antes que Clara pudesse responder, o seu telemóvel, o antigo, vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido ainda à espera daquela reunião, ficando impaciente. O seu rosto deve ter revelado algo, porque a expressão de Giovanni ficou mais séria. O que é? Nada. Clara, tenho que ir. Ela pegou o seu portátil e levantou-se. Mas Giovanni segurou o seu pulso com delicadeza, mas com firmeza suficiente para impedi-la. Alguém está a ameaçar-te. Ele disse baixinho. Posso ver isso no teu rosto. Deixa-me ajudar. Por quê? Clara puxou a mão para trás. Por que te importas tanto? Nem sequer me conheces. Giovanni ficou em silêncio por um momento. Quando falou, a sua voz estava mais suave do que ela alguma vez a tinha ouvido. A minha mãe tinha um problema cardíaco há anos. Ela recusava-se a levar isso a sério. Recusava-se a abrandar. Na noite em que a encontraste, ela estava na paragem de autocarro porque o motorista estava atrasado e ela era teimosa demais para esperar dentro de casa. O seu maxilar cerrou-se. Se não estivesse lá, se não tivesse feito exatamente o que fez, eu a teria perdido. Então, sim, Clara Mitchell, eu me importo com o que acontece com você porque você me deu mais tempo com a única pessoa neste mundo que importa para mim. Clara sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela piscou para contê-las. Não quero ficar devendo nada a ninguém, ela sussurrou. Você não me deve nada, mas deixe-me retribuir o favor. Deixa-me garantir que está segura. Do outro lado da cidade, num escritório privado acima de uma discoteca, Tony Maroney atirou o telemóvel pela sala. As raparigas não estão a cooperar, rosnou ele para Ed Caruso, que estava nervosamente junto à porta. Eu disse-te que isto era uma ideia estúpida. Ela não tem mais ninguém a quem recorrer, protestou Ed. Ela vai mudar de ideias. Ela tem o Giovanni Russo agora, seu idiota. Tony andava de um lado para o outro com o rosto vermelho. Tu viste aqueles carros? Achas que ele está apenas a ser caridoso? Ele está a protegê-la, então, o que fazemos? Tony parou de andar de um lado para o outro, com os olhos frios. Vamos lembrá-la de que o Giovanni não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Naquela noite, Giovanni estava sentado no seu escritório, enquanto Marco entregava o seu relatório diário. Ela está a trabalhar em 3 empregos de meio período agora. Catering, entrega de mantimentos, entrada de dados durante a noite. Ela está a dormir talvez 4 horas por noite e as ameaças. A equipa do Maroni. Eles estão a tentar pressioná-la para que ela te denuncie. Locais de encontro, detalhes de segurança, movimentos da família. As mãos de Giovanni se cerraram. Ela não respondeu. Ela ignorou todas as mensagens. Marco fez uma pausa. Chefe, os seus conselheiros estão a ficar nervosos. A Connie acha que ela pode ser uma infiltrada.
O Rizzo quer saber por que está a desperdiçar recursos com uma civil. O que acha? Marco considerou cuidadosamente. Acho que ela é exatamente o que parece ser, e é por isso que Maroney a quer. Ele acha que ela é um alvo fácil, mas ela também é vulnerável, e não podemos proteger alguém que não aceita proteção. Giovanni olhou para as luzes da cidade. O que minha mãe disse? Ela quer que Clara se mude para a casa de hóspedes. Ela já está preparando tudo. Claro que está. Giovanni sorriu levemente e depois ficou sério. Aumentem a vigilância sobre Clara. Quero que a vigiem 24 horas por dia. E Marco, se o pessoal do Maroni fizer alguma coisa, qualquer coisa, quero saber imediatamente. Entendido? Depois que Marco saiu, Giovanni pegou o telefone e procurou o número de Clara. O seu polegar pairou sobre o botão de chamada. Ela era teimosa, independente, determinada a lidar com tudo sozinha. Isso o lembrou de outra pessoa, ele mesmo, 20 anos atrás, antes de aprender que algumas batalhas não podiam ser vencidas sozinho. Ele só esperava que Clara aprendesse essa lição antes que fosse tarde demais. O turno noturno de Clara na entrada de dados terminou às 6 da manhã. Ela saiu do prédio do escritório para a luz cinzenta do amanhecer, exausta, e a beber a sua terceira chávena de café ruim. Dois homens esperavam na entrada. Ela reconheceu um deles, o homem com uma tatuagem no pescoço que estava com Ed. O outro era mais velho, vestia uma jaqueta de couro apesar da manhã quente e tinha uma cicatriz que ia da sobrancelha até a bochecha. Clara Mitchell, disse o mais velho. Não era uma pergunta. Clara sentiu um frio na barriga, mas continuou a andar. Não vos conheço. Eles colocaram-se ao lado dela. A rua estava vazia. O estabelecimento comercial mais próximo ficava a 3 quarteirões de distância. Trabalhamos para Tony Maroney, disse o da tatuagem no pescoço. Ele está desapontado por teres faltado à reunião. Não estou interessada em encontrar-me com ninguém. Isso não é simpático. O homem mais velho aproximou-se, forçando Clara a entrar no beco ao lado do prédio. Estamos a tentar ajudar-te, querida. O teu senhorio é um verdadeiro canalha, não é? 1.500 por mês por aquele lixo. Clara parou de andar. O que vocês querem? Informações? O homem mais velho sorriu, mostrando os dentes amarelados. O teu novo amigo, Giovanni Russo. Onde é que ele gosta de comer? Onde é que ele tem as reuniões? Quem entra e sai das propriedades dele? Não sei nada sobre isso, mas tu podes descobrir. Tu estiveste na casa dele. Tens o número pessoal dele, a tatuagem no pescoço, tiraste o telemóvel dele, mostraste a Clara uma foto dela a entrar na propriedade do Russo. Agora estás perto. A mãe dele adora-te. Ele confia em ti. As mãos da Clara cercaram-se. Não estou a espiar ninguém. Não é espionagem. É sobrevivência. A voz do homem mais velho endureceu. Estás a afogar-te, miúda? Atrasada no aluguer, a trabalhar em 3 empregos, a comer ramen ao jantar. Podemos resolver tudo isso. O Tony é generoso com as pessoas que o ajudam. E se eu não ajudar, o sorriso desapareceu. Então a tua vida fica muito mais difícil. O aumento do aluguer do Ed foi apenas o começo. Podemos garantir que não consigas nenhum emprego. Podemos garantir que o teu senhorio encontre motivos para chamar a polícia todos os dias. Podemos fazer com que desejes nunca ter ouvido o nome Russo. O coração de Clara batia forte, mas ela olhou nos olhos dele. Não, o quê? Eu disse. Não, não vou ajudar-te. A sua voz tremia, mas ela não recuou. O Giovanni e a mãe dele têm sido muito gentis comigo. Não vou traí-los. O tatuado no pescoço agarrou-lhe o braço, apertando com força suficiente para magoar. Achas que o Russo se preocupa realmente contigo? Tu não és nada para ele. Um projeto, um caso de caridade. Solta-me. Estás a cometer um erro. Eu disse, solta-me. Clara arrancou o braço e correu. Ela ouviu passos atrás de si, mas não olhou para trás. Apenas correu pela rua em direção à loja de conveniência 24 horas na esquina. Ela irrompeu pela porta, assustando o funcionário. Chame a polícia, ela ofegou. Há uns homens. Mas quando ela olhou para trás pela janela, a rua estava vazia. O funcionário olhou para ela. Está bem, senhora? As pernas de Clara pareciam molhadas. Ela desabou contra o balcão, respirando ofegante. Ela não estava bem, estava apavorada. 15 minutos depois, sentada no meio-fio do lado de fora da loja com uma garrafa de água que o balconista lhe dera, Clara pegou o telefone que Giovanni lhe enviara. O seu dedo pairou sobre o número de contato número 1. O orgulho lhe dizia para lidar com isso sozinha.
ir à polícia, registrar uma queixa, deixar o sistema funcionar. Mas ela não era estúpida. Ela tinha visto filmes suficientes, ouvido histórias suficientes. Homens como Tony Maroney não temiam boletins de ocorrência. Ela apertou o botão. Giovanni atendeu na primeira chamada. Clara, eles vieram atrás de mim. As palavras saíram às pressas. 2 homens. Eles queriam que eu te espionasse, que lhes desse informações. Eles me agarraram e eu fugi. Mas onde você está? A voz de Giovanni estava aguda. Alerta. Agora, onde você está? Clara deu-lhe o endereço. Não se mexa. Alguém estará aí em 3 minutos. Giovanni, estou com medo. Eu sei. Sinto muito. Isso é culpa minha. Ele fez uma pausa. Mas fizeste a coisa certa, Clara. Ligar para mim foi a coisa certa. 2 minutos e 40 segundos depois, um SUV preto parou. Marco saiu com uma expressão severa. Menina Mitchell, está ferida? Clara abanou a cabeça. Entre, vamos levá-la para um lugar seguro. 1 hora depois, Clara estava sentada no escritório da cobertura de Giovanni, com um cobertor sobre os ombros e um chá quente nas mãos. Giovanni sentou-se à sua frente, com o rosto impassível, enquanto ela descrevia o encontro em detalhes. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. Maroney, ele finalmente disse. Tony Maroney é um parasita que vem tentando invadir o meu território há 2 anos. Ele acha que você é um ponto fraco. Desculpe, sussurrou Clara. Nunca tive a intenção de causar problemas. Pare. Giovanni inclinou-se para a frente. Você não causou nada. Isso é o que Maroney faz. Ele encontra pessoas inocentes e tenta usá-las como armas. Os olhos dele encontraram os dela. Mas você não cedeu. Você recusou-o. Mesmo quando estava com medo. Sabe como isso é raro? A garganta de Clara apertou-se. O que vai acontecer agora? Agora vamos garantir que estejas protegida. Giovanni pegou no telemóvel e digitou algo. Marco já está a aumentar a segurança. Terás alguém a vigiar-te discretamente o tempo todo. Nem vais perceber que estão lá. Não posso viver assim. Não precisas. Não por muito tempo. A voz de Giovanni era fria. Maroney cometeu um erro ao colocar as mãos em ti. Ele vai se arrepender. Algo no seu tom de voz fez Clara tremer. Giovanni, o que vais fazer? Ele não respondeu diretamente. Vou garantir que ninguém volte a ameaçar-te. Naquela tarde, Tony Maroney recebeu um pacote no seu escritório. Dentro havia uma foto dele a almoçar com a sua filha na escola dela, tirada naquele mesmo dia. Por baixo, uma nota com uma caligrafia elegante. Toca nela outra vez e vou esquecer que sou um homem civilizado. Grrr! Tony olhou para a foto com as mãos a tremer. Ele tinha feito inimigo o homem mais perigoso da cidade. E Clara Mitchell, soubesse ela ou não, estava agora sob a proteção da família Russo, o que significava que ela não era mais apenas um alvo. Ela era intocável. 3 dias após o encontro com os homens de Maroney, Clara voltou para casa após o seu turno no catering e encontrou um aviso colado na sua porta. Aviso de despejo, violação do contrato de arrendamento, sublocação ilegal. O inquilino tem 48 horas para desocupar o imóvel. Clara arrancou o papel, com as mãos a tremer. Sublocação ilegal. Ela morava sozinha. Nunca tinha sublocado nada na vida. Ela bateu na porta de Ed, no andar de baixo. Quando ele finalmente atendeu, o seu sorriso malicioso disse-lhe tudo o que ela precisava de saber. O que é isto? Clara empurrou o aviso na direção dele. É um aviso de despejo. Não sabe ler? Ed encostou-se à moldura da porta, de braços cruzados. Vários inquilinos relataram ter visto pessoas diferentes a entrar e sair do seu apartamento a qualquer hora. Homens de fato, carros pretos. Parece que está a fazer algum tipo de operação lá em cima. Isso é uma loucura. Não sou assim tão louca. Tenho aqui 3 declarações assinadas por testemunhas. Ele deu uma palmada no bolso. A Sra. Chun, os Patels e o velho Sr. Washington dizem todos a mesma coisa. Clara sentiu um aperto no estômago. Eram os seus vizinhos, pessoas com quem vivia há 3 anos. Eles não mentiriam sobre mim. Mentiriam se achassem que você estava a colocar o prédio em perigo. Os olhos de Ed brilharam com malícia. Ou se alguém explicasse que você se envolveu com pessoas perigosas, sabe, para a segurança deles. Você disse a eles para mentirem. Eu disse a verdade, que você é um risco. E agora quero que você vá embora. Ele se aproximou, baixando a voz.
Você teve a sua chance, querida. Podias ter sido simpática com o pessoal do Maroni. Podias ter facilitado a vida de todos. Mas tiveste de correr para o russo como uma pequena delatora. O rosto de Clara ardeu. Eu nunca poupo. Tens 48 horas. Depois disso, vou trocar as fechaduras e colocar as suas coisas na rua. E boa sorte para encontrar outro lugar na cidade com um despejo no seu histórico. Ele bateu a porta na cara dela. Clara passou a hora seguinte batendo nas portas dos vizinhos. A senhora Shin não atendeu. O senhor Patel abriu a porta apenas um pouco, com um ar de desculpas. Sinto muito, Clara. Ed disse que, se não assinássemos as declarações, ele aumentaria o aluguel de todos nós também. Tenho 3 filhos. Eu entendo, disse Clara baixinho, mesmo não entendendo. Mesmo sentindo que o mundo estava desabando ao seu redor, ela voltou para o apartamento, pegou o laptop e começou a procurar quartos para alugar, apartamentos, qualquer coisa. Mas todas as candidaturas exigiam referências, verificação de antecedentes, renda do primeiro e último mês, coisas que ela não tinha. E agora tinha menos de 2 dias para encontrar algo. O seu telemóvel vibrou. Era o novo que o Giovanni lhe tinha dado. Uma mensagem dele. Marco dizia: recebeste um aviso de despejo. Isso é ilegal. Posso chamar os meus advogados. Clara desligou o telemóvel. Ela não queria advogados. Não queria que Giovanni resolvesse isso. Cada vez que ele a ajudava, o alvo nas suas costas ficava maior. Talvez Ed estivesse certo. Talvez ela fosse um risco. À meia-noite, Clara começou a fazer as malas. Ela não tinha muitas coisas. As suas roupas cabiam em 2 mochilas. Os seus livros foram para uma caixa de papelão. Os poucos pratos, o abajur que ela comprou numa venda de garagem, as toalhas surradas. Tudo o que ela possuía cabia na mala de um carro, se ela tivesse um carro. Ela sentou-se no colchão, cercada por caixas, e finalmente se permitiu chorar. Ela tinha vindo para esta cidade há 3 anos, cheia de esperança. Depois que seus pais morreram e as despesas do funeral consumiram sua pequena apólice de seguro de vida, ela pensou que poderia recomeçar, fazer algo da vida. Em vez disso, estava sendo despejada com base em mentiras, ameaçada por gangsters e presa no meio de algo que não entendia. Seu telefone, o antigo, vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Ouvi dizer que vais mudar-te. Menina esperta, o russo não pode proteger-te se não souber onde estás. Venha trabalhar para nós. A oferta continua de pé. Clara atirou o telemóvel pela sala. Pegou no telemóvel de Giovanni e ficou a olhar para ele. Uma chamada e tudo acabaria. Ele enviaria advogados ou pior. Provavelmente faria Ed desaparecer. Ela tinha visto o suficiente na semana anterior para saber que Giovanni Russo não era um homem com quem se cruzasse. Mas o que isso faria dela? Alguém que usava a violência para resolver os seus problemas. Alguém que deixava um criminoso. E era isso que Giovanni era. Ela tinha lido os artigos, travado as suas batalhas. Os seus pais a tinham criado melhor do que isso. Ela desligou o telefone novamente e voltou a fazer as malas. Às 3 da manhã, Clara ouviu vozes no corredor fora do seu apartamento. Ela congelou, ouvindo. Diz ao Maroney que ela está a sair. Não tem para onde ir. A voz de Ed baixa e presunçosa. Ela ligou para Russo. A voz de outro homem desconhecido. Não, ela é muito orgulhosa. A rapariga acha que pode lidar com tudo sozinha. Ed riu. Ela estará sem teto amanhã à noite. Então ela estará desesperada. É quando Maroney poderá agir. E o pessoal de Russo? Eles estão a vigiá-la? Não esta noite. Eu verifiquei. Eles se retiraram ontem. Provavelmente acham que a ameaça acabou, já que Maroney ficou quieto. E as vozes se dissiparam à medida que se afastavam. Clara sentou-se na escuridão, com o coração batendo forte. Ela tinha sido tão estúpida, tão teimosa. Achava que recusar a ajuda de Giovanni era nobre. Achava que estava sendo forte e independente. Mas Ed estava certo. Ela era orgulhosa, e o seu orgulho iria deixá-la sem casa e vulnerável a homens que queriam usá-la contra a única pessoa que realmente tentou ajudá-la. Clara olhou para as caixas empilhadas ao redor do seu apartamento, para o aviso de despejo amassado no chão, para os seus 2 telefones lado a lado na bancada. Ela tentou lidar com isso sozinha. Ela falhou. Às 3h47 da manhã, Clara pegou o telemóvel de Giovanni com as mãos trêmulas e digitou uma mensagem. Preciso de ajuda, por favor.
Ela clicou em enviar antes que pudesse mudar de ideia. A resposta chegou em menos de 30 segundos. Estou a caminho. Clara puxou os joelhos para o peito e esperou, rodeada de caixas, pelas consequências de finalmente admitir que não conseguia fazer isto sozinha. Fora da janela, as luzes da cidade cintilavam como estrelas distantes, e algures na escuridão, Ed Caruso cometeu o maior erro da sua vida, assumindo que Giovanni Russo deixaria Clara Mitchell escapar-lhe por entre os dedos. 20 minutos depois de Clara enviar a mensagem, ela ouviu passos no corredor. Vários pares, depois uma batida firme na porta. Clara, é o Marco. Estou com o advogado do Sr. Russo. Clara abriu a porta e encontrou Marco ao lado de uma mulher mais velha, vestindo um impecável terno cinza e carregando uma pasta de couro. Atrás deles, dois outros homens de terno ficavam de guarda. Senhorita Mitchell, disse a mulher com firmeza, estendendo a mão. Sou Victoria Chun, advogada da família Russo. Podemos entrar? Clara se afastou, subitamente constrangida com as caixas e a bagunça. Os olhos perspicazes de Victoria observaram tudo. Os pertences embalados, o aviso de despejo amassado, os olhos vermelhos de Clara. Entendo que recebeu um aviso de despejo ilegal, disse Victoria, tirando documentos da pasta. Alegações fraudulentas de sublocação. Sim, mas nada. É assédio clássico. Victoria espalhou papéis sobre a pequena mesa de Clara. O Sr. Caruso pediu-me para tratar disso pessoalmente. Passei as últimas 3 horas a pesquisar sobre o seu senhorio, Edward Caruso. Ela tirou uma pasta grossa. Ed é dono deste prédio através de uma empresa de fachada chamada Riverside Properties, LLC. Mas a propriedade está hipotecada até ao limite, com uma dívida de $700 mil a 3 credores diferentes. Ele está 4 meses atrasado nos pagamentos. O sorriso de Victoria era afiado como uma lâmina. Há 1 hora, o Sr. Russo comprou todas essas 3 dívidas. Os olhos de Clara arregalaram-se. O quê? Giovanni agora é o proprietário da hipoteca de Ed, explicou Marco. Cada centavo que ele deve, continuou Victoria, tirando mais documentos. Mas fica melhor. Ao pesquisar as finanças do Sr. Caruso, descobrimos várias coisas interessantes. Ele tem recebido o aluguer em dinheiro e não o declara. Ele solicitou o seguro por danos falsos causados pela água 3 vezes. E o mais importante, ela bateu num documento com um dedo perfeitamente cuidado. Ele tem aceitado pagamentos da organização Maroney para facilitar atividades criminosas nas instalações. Atividades criminosas, sussurrou Clara. Distribuição de drogas através de vários apartamentos. Lavagem de dinheiro através de arrendamentos falsos. Ed tem deixado Maroney usar este prédio como fachada. A expressão de Victoria era fria. O que torna todos os inquilinos aqui, incluindo você, testemunhas potenciais numa investigação federal. Clara afundou-se numa cadeira. Meu Deus, não se preocupe, você está protegida. Marco foi até a janela, verificando a rua abaixo. Mas Ed, ele está acabado. Victoria reuniu os seus documentos. Às 9 da manhã de amanhã, o IRS receberá uma denúncia anônima sobre a sua renda não declarada. Às 10 os seus credores hipotecários, agora o Sr. Russo, entrarão com um processo de execução hipotecária. Ao meio-dia, o FBI receberá a documentação das suas ligações com a organização de Maroney. Ela fechou a pasta com um estalo. Ao pôr do sol de amanhã, Edward Caruso estará sob custódia federal. A cabeça de Clara girou. Isso é tudo legal. Perfeitamente legal, confirmou Victoria. Tudo o que estou a apresentar é verdadeiro e documentado. Ed construiu a sua própria armadilha. Estamos apenas a ativá-la. E os outros inquilinos, a senhora Chun, os Patels, eles serão protegidos, Marco assegurou-lhe. Quando o prédio mudar de mãos, Giovanni garantirá contratos justos para todos, sem aumentos de aluguel. Sem retaliação. Mudar de mãos. Clara olhou para os dois. Victoria sorriu. Assim que a execução hipotecária for concluída, o Sr. Russo será o proprietário do prédio. Ele planeja renová-lo, adequá-lo às normas e administrá-lo adequadamente. Seus vizinhos serão beneficiados com isso. A mente de Clara disparou. Era brilhante, implacável, mas brilhante. Giovanni não estava lá apenas a protegê-la. Ele estava a desmantelar toda a operação de Ed legalmente, de uma forma que ajudaria todos aqueles que Ed vinha explorando. Há mais, disse Marco baixinho.
Ele pegou no telemóvel e mostrou uma foto a Clara. Ed entrando num carro com dois homens que ela reconheceu. O pessoal de Maroni. A foto tinha sido tirada 1 hora antes. Ed tem passado informações sobre ti para Maroney. A tua agenda quando o pessoal de Russo não está a vigiar tudo. Clara sentiu-se mal. Ele estava a armar uma cilada para mim. Sim, mas ele subestimou a rapidez com que poderíamos agir. Marco guardou o telemóvel no bolso. Amanhã de manhã, Ed não estará em posição de ajudar Maroney. E Maroney saberá que mexer com os interesses de Giovanni Russo, incluindo tu, tem consequências. Victoria dirigiu-se para a porta. Menina Mitchell, sugiro que durma um pouco. De manhã pode desfazer estas caixas. Não vai a lado nenhum. Depois de eles saírem, só Marco ficou. Ele olhou para as caixas, depois para Clara. Sei que isto é avassalador, disse ele gentilmente, mas o Giovanni quer que compreendas uma coisa. Não se trata apenas de te proteger. O Ed era um criminoso. Ah, ele merecia isto. Estamos apenas a acelerar a justiça. É assim que chamas a isso? A voz de Clara era quase um sussurro. Como chamarias a isso? Clara pensou no sorriso malicioso de Ed, nas suas ameaças, na forma como ele tinha virado os vizinhos contra ela. Pensou nos 2 dias que passou aterrorizada e sozinha, demasiado orgulhosa para pedir ajuda. Karma, disse ela finalmente. Marco sorriu ligeiramente. Descanse um pouco, menina Mitchell. Amanhã vai ser um dia interessante. Às 6 horas da manhã, Clara acordou com o som de sirenes. Correu para a janela e viu 4 veículos do FBI estacionados do lado de fora. Agentes vestindo blusões estavam a levar Ed para fora do prédio algemado. Ele gritava algo, mas ela não conseguia entender as palavras. A senhora Tina estava na calçada com outros inquilinos a observar. Quando olhou para cima e viu Clara na janela, levantou a mão num aceno hesitante. Clara acenou de volta. O seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de Giovanni. Problema resolvido. Tire o dia de folga. Venha jantar hoje à noite. A minha mãe insiste. Clara olhou para as caixas empilhadas ao redor do seu apartamento. Depois, olhou para o aviso de despejo sobre a mesa, pegou-o e rasgou-o em pedacinhos. Às 9 horas, como Victoria havia prometido, os documentos de execução hipotecária foram protocolados. Ao meio-dia, o IRS havia congelado as contas de Ed. Ao pôr do sol, Edward Caruso havia sido acusado de evasão fiscal, fraude e conspiração para facilitar o crime organizado. Toda a tua rede criminosa desmoronou em menos de 12 horas. E Clara Mitchell aprendeu uma lição valiosa. Giovanni Russo não protegia apenas as pessoas. Ele destruía qualquer um que as ameaçasse. A questão era, isso a tornava mais segura ou ela apenas trocara uma situação perigosa por outra? O jantar na propriedade dos Russo foi diferente desta vez. Isabela não estava lá. Eram apenas Clara e Giovanni em uma sala de jantar menor e mais íntima. As velas tremeluzavam sobre a mesa e através das janelas. A cidade se espalhava abaixo como um tapete de estrelas. A minha mãe queria estar aqui, disse Giovanni, servindo vinho na taça de Clara. Mas pedi a ela que nos desse um tempo para conversarmos a sós. O estômago de Clara se contraiu. Sobre o quê? Sobre o que vai acontecer a seguir. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. A comida estava deliciosa, mas Clara mal sentiu o gosto. Finalmente, Giovanni pousou o garfo e olhou diretamente para ela. Preciso de ser honesto contigo, Clara. Completamente honesto. Ok, já leste sobre mim. Sabes o que as pessoas dizem. A voz de Giovanni era firme. Na verdade, parte disso é verdade. Não sou um santo. Dirijo negócios que existem em áreas cinzentas. Tenho poder nesta cidade que não vem de eleições ou nomeações. E sim, fiz coisas que a horrorizariam se soubesse os detalhes. As mãos de Clara tremiam ligeiramente. Por que estás a contar-me isso? Porque mereces saber com quem estás a lidar. Giovanni inclinou-se para a frente, mas também preciso que compreendas outra coisa. A minha mãe é o centro moral da minha vida. Ela é a razão pela qual faço doações a hospitais, financio bolsas de estudo e tento ser melhor do que o meu pai foi. Tudo de bom em mim vem dela. Giovanni, tu salvaste a vida dela, Clara. Não apenas naquela noite no ponto de ônibus, mas pela forma como o fizeste. Tu podias ter ido embora. Tu podias ter ligado para o 911 e ido embora. Em vez disso, tu ficaste. Tu lutaste por ela. Tu pagaste os remédios dela com o dinheiro que precisavas para pagar o aluguel. A voz dele ficou rouca de emoção. Tu sabes o que isso significa para mim?
Clara sentiu lágrimas nos olhos. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas eles não fazem. Essa é a questão. Giovanni estendeu a mão sobre a mesa, com a mão pairando perto da dela. És uma boa pessoa num mundo que castiga a bondade. E agora estás presa no meio de algo perigoso porque eu não fui cuidadoso o suficiente para te proteger. Não fizeste nada além de me proteger. Eu destruí a vida de Ed Caruso em 12 horas, Giovanni disse baixinho. Isso assusta-te? Clara pensou sobre isso. Deveria assustar. Mas não. Ele era um homem mau que fazia coisas más. Tu apenas o expuseste. E se eu te dissesse que fiz coisas piores a pessoas que ameaçaram a minha família? Ela olhou nos olhos dele. Eu acreditaria em ti e entenderia o porquê. Algo mudou na expressão de Giovanni. Surpresa, talvez, ou alívio. Tenho uma proposta para ti, disse ele. Uma oferta de emprego. Clara pestanejou. Um emprego. A minha mãe precisa de uma assistente pessoal. Alguém para ajudar a gerir a sua agenda, acompanhá-la às consultas, lidar com a correspondência. Alguém em quem ela confie. Giovanni fez uma pausa. Ela quer que seja você. Eu? Mas não tenho qualificações. Tu és exatamente qualificada. Tens formação médica dos teus dias como auxiliar de enfermagem. És organizada, responsável e, o mais importante, a minha mãe adora-te. Giovanni mencionou um salário que deixou Clara sem fôlego. Tu morarias na propriedade, na casa de hóspedes, totalmente mobiliada, com todas as despesas incluídas, seguro de saúde, dentário, um carro e, o mais importante, estaria segura, protegida. Clara olhou para ele. Isto é demais. É o que o cargo paga. E Clara, isto não é caridade. A minha mãe precisa genuinamente de ajuda e quer alguém que a veja como uma pessoa, não como a matriarca russo. A sua voz suavizou-se. Ela fala constantemente de ti, de como foste gentil, de como lhe seguraste a mão na ambulância. Fizeste-a sentir-se segura quando ela estava aterrorizada. Não sei nada sobre o teu mundo, as pessoas, as expectativas. Vais aprender. O Marco vai ajudar-te a lidar com tudo. Giovanni recostou-se. Não vou mentir para ti. Esta vida tem complicações. Vais conhecer pessoas perigosas. Vais ver coisas que podem deixar-te desconfortável, mas também farás parte de algo, uma família que cuida dos seus. A mente de Clara girou. Um salário de verdade, um lugar seguro para morar. Não mais ter que conciliar 3 empregos. Não mais jantares de ramen. Não mais medo. Mas também o mundo de Giovanni. A violência que se escondia sob a superfície, a consciência de que ela estaria ligada a um homem que agia fora da lei. E se eu disser não? Perguntou ela baixinho. A expressão de Giovanni não mudou. Então o Marco leva-te para casa e continuamos amigos. A minha mãe ficará desapontada, mas ela compreenderá e tu continuarás protegida. Não deixarei que o Maroni ou qualquer outra pessoa te magoe. Mas tu voltarás a lutar, a trabalhar até a exaustão. Olhando por cima do ombro, os olhos de Giovanni fixaram-se nos dela. E eu vou preocupar-me contigo todos os dias. Clara sentiu o peso da decisão a pressionar-lhe. Toda a parte prática do seu cérebro gritava para aceitar. Todo o seu instinto cauteloso avisava-a para fugir. Posso pensar nisso? Sussurrou ela. Claro, leva todo o tempo que precisares. Mas ambos sabiam a resposta. Clara pensou no seu apartamento vazio, na sua conta bancária a diminuir, na sua completa falta de família ou rede de segurança. Pensou no sorriso caloroso de Isabela, na forma como ela chamara Clara de anjo. Pensou em Giovanni, que destruíra os seus inimigos e agora lhe oferecia uma tábua de salvação, sem pedir nada em troca, exceto que ela cuidasse da sua mãe. Não preciso de tempo, ouviu-se dizer. Eu aceito. O rosto de Giovanni transformou-se com um sorriso genuíno. Aceita? Com uma condição, a voz de Clara estava mais forte agora. Quero fazer este trabalho bem feito. Muito bem feito. Não porque me salvaste, mas porque sou realmente boa nisso. Podes aceitar isso? Não gostaria que fosse de outra forma. Giovanni levantou-se e estendeu a mão por cima da mesa. Clara aceitou-a, sentindo o calor do seu aperto.
Os calos que revelavam uma vida mais complicada do que os fatos caros sugeriam. Bem-vinda à família, Clara Mitchell, disse Giovanni suavemente. E assim, a antiga vida de Clara terminou. A nova, perigosa, incerta, mas cheia de possibilidades, tinha começado. A casa de hóspedes era maior do que todo o apartamento de Clara. 2 quartos, uma cozinha completa, uma casa de banho com uma banheira que realmente funcionava e janelas com vista para os jardins da propriedade. Quando Marco lhe mostrou a casa no primeiro dia, Clara ficou parada no meio da sala e chorou. "É demais?" perguntou Marco gentilmente. "Não, é perfeito. Eu só... Eu não sabia que lugares como este existiam para pessoas como eu." "Você não é mais uma pessoa como você", disse Marco. "Você é da família." Isso foi há 3 semanas. Agora, Clara estava sentada ao lado da cama de Isabela, lendo em voz alta um romance sobre uma mulher que era dona de uma livraria em Paris. Isabela tinha os olhos fechados, mas Clara sabia que ela estava a ouvir pelo pequeno sorriso em seu rosto. E então ela decidiu? Clara leu que todo final era simplesmente um novo começo disfarçado. "Como você", murmurou Isabela, abrindo os olhos. "Você teve um final. E agora olhe para si. Um novo começo lindo." Clara pousou o livro. "Como te sentes hoje? Alguma dor no peito?" "Para de te preocupar." "Estou bem", mas o sorriso de Isabela era caloroso. "És muito boa neste trabalho. Sabes, estou a ficar mimada." "É essa a ideia." Clara verificou a programação de medicamentos de Isabela no seu tablet. "Precisas tomar os teus comprimidos da noite daqui a 1 hora. E o Dr. Morrison pediu para te lembrar da consulta de cardiologia amanhã." "Não preciso ir." "Sim, precisas. Giovanni nos levará ele mesmo, se for preciso." Isabela riu. "Não tens medo dele, tens?" Clara pensou nisso. 3 semanas atrás, Giovanni a aterrorizava. Agora ela tinha aprendido a ver além da aparência intimidante e perceber o homem por trás dela, dedicado à mãe, justo com o seu pessoal e surpreendentemente engraçado quando relaxava. "Eu respeito", disse Clara com cuidado. "Mas não tenho medo." "Ótimo. Ele precisa de mais pessoas na vida dele que não tenham medo." Isabela pegou na mão de Clara. "Estou tão feliz por você estar aqui, querida. Trouxe luz a esta casa." Nem todos concordavam. Clara sentia isso de forma mais aguda durante as reuniões familiares, quando o círculo íntimo de Giovanni se reunia na casa principal para discutir negócios. Ela não fazia parte dessas reuniões, mas via frequentemente os homens a chegar e a sair. Vincent Candy, o conselheiro mais antigo de Giovanni, nunca fazia contato visual com ela. Ele murmurava para Marco em italiano sempre que ela passava, com um tom claramente desaprovador. Anthony Rizzo, que cuidava da segurança, observava-a com suspeita evidente, como se estivesse à espera que ela provasse ser uma ameaça. Apenas Marco e alguns outros a tratavam com cordialidade genuína. Numa tarde, Clara estava a ajudar Isabela a descer o caminho do jardim, quando Vincent e Giovanni saíram da casa principal, absortos numa conversa. "Acesso excessivo", dizia Vincent em voz baixa. "Ela está constantemente com a tua mãe. Ela ouve telefonemas, vê visitantes, é de confiança." Giovanni interrompeu-o. "Conhece-a há um mês. Eu sei tudo o que preciso de saber." Vincent reparou que Clara e Isabela se aproximavam e ficou em silêncio. Acenou com a cabeça rigidamente para Isabela, ignorou Clara completamente e afastou-se. Do lado de Isabela. Vincent é protetor. Ele vai mudar de ideias, mas Clara não tinha tanta certeza. A virada aconteceu inesperadamente durante a 3ª semana. Clara estava na cozinha da casa principal preparando o almoço especial com baixo teor de sódio de Isabela, quando ouviu gritos vindos do escritório de Giovanni. "Eu disse que aquela remessa estava comprometida." A voz de Anthony Rizzo, furiosa. "Agora temos o FBI bisbilhotando o armazém." Clara congelou, sem saber se devia sair ou ficar. "Nós contivemos a situação", disse Giovanni, com a voz tensa. "Ninguém está falando nada ainda. Mas se pressionarem os trabalhadores do cais, vai ser um estrondo como algo a bater contra uma parede." Clara estremeceu. Ela devia sair. Isto não era da sua conta. Mas quando se virou para sair, ouviu a voz de Giovanni quebrar de exaustão. "Não consigo fazer isto hoje, Anthony. A minha mãe teve uma noite difícil. Não dormi. Cuida disso." Silêncio.
Então a voz de Anone ficou mais baixa. Chefe, precisa de cuidar de si. A sua mãe precisa que esteja saudável. Eu sei. Clara tomou uma decisão. Terminou o almoço de Isabela, arrumou o prato com cuidado e preparou um segundo prato. Bateu na porta do escritório de Giovanni. Entre. Giovanni estava sentado atrás da secretária, com a gravata afrouxada e o cansaço estampado no rosto. Anthony estava de pé junto à janela, de braços cruzados. Ambos os homens olharam para ela com surpresa. Fiz o almoço para a Isabela, disse Clara, colocando um prato numa mesa lateral. Fiz a mais, também devias comer. Colocou o segundo prato na secretária de Giovanni, juntamente com um copo de chá gelado. Anthony olhou para ela. Estamos no meio do nosso trabalho. 5 minutos não vão fazer mal a nenhum de vocês. Ela saiu antes que eles pudessem discutir. 10 minutos depois, Giovanni apareceu no jardim onde Clara estava a ler para Isabela. Isso foi presunçoso, disse ele. O coração de Clara afundou. Desculpe, eu só achei que era exatamente o que eu precisava. Obrigada. O sorriso dele era sincero. Anthony também almoçou. Foi a primeira vez que o vi parar de trabalhar em 36 horas. A partir daquele dia, Clara notou uma mudança. Anthony acenava para ela nos corredores. Vincent franzia menos o senho. Até os guardas que patrulhavam a propriedade começaram a cumprimentá-la pelo nome. Ela estava a tornar-se parte integrante daquele lugar. Uma noite, Clara sentou-se com Isabela na varanda da casa de hóspedes, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e rosa. Estás feliz aqui? Perguntou Isabela de repente. Clara pensou na sua vida antiga, no medo, na exaustão, na solidão. Então, pensou nas últimas 3 semanas, no trabalho significativo, nas conexões genuínas, na sensação de segurança pela primeira vez em anos. Sim, disse ela suavemente. Nunca imaginei que pudesse ser, mas sim. Que bom. Isabela apertou a sua mão porque Giovanni está a planear algo especial. Uma reunião de família na próxima semana. Ele quer apresentá-la devidamente a todos. O estômago de Clara revirou-se. Todos. Todos que são importantes no nosso mundo. Os olhos de Isabela brilharam. Não se preocupe, eles vão adorar você. Como poderiam não adorar? Clara não tinha tanta certeza, mas enquanto observava o sol se pôr no horizonte, percebeu algo importante. Pela primeira vez desde que seus pais morreram, ela não estava sozinha. Ela tinha um lar, um propósito, uma família, por mais estranha e complicada que fosse, e estava pronta para lutar para mantê-la. Clara nunca tinha visto tantos fatos caros num só lugar. O grande salão de baile da propriedade Russo, que Clara nem sabia que existia até ontem, brilhava com lustres e estava cheio com pelo menos 200 pessoas. Homens em smokings feitos à medida, mulheres em vestidos de grife, empregados a circular entre a multidão com champanhe em bandejas de prata. Não consigo fazer isto, sussurrou Clara a Marco, que estava ao seu lado no hall de entrada. Sim, consegues, disse Marco, ajeitando o seu próprio casaco. Enfrentaste os capangas do Maroni e venceste o Vincent Candy. Isto é só mais um passo. Faço isto, sussurrou Clara para Marco, que estava ao seu lado no hall de entrada. Sim, tu consegues, disse Marco, ajeitando o próprio paletó. Tu enfrentaste os capangas de Maroni e convenceste Vincent Candy. Isto é apenas uma festa onde todos vão julgar-me. Eles vão ver exatamente o que Giovanni quer que vejam, que está sob a proteção dele, que és importante para esta família. A expressão de Marco era séria. Isto não é apenas um evento social, Clara. É Giovanni a fazer uma declaração. Antes que Clara pudesse perguntar o que ele queria dizer, Isabela apareceu, deslumbrante num vestido azul escuro. Aí está você. Ela pegou nas mãos de Clara com os olhos brilhantes. Você está linda, querida. Clara olhou para o seu vestido, um vestido simples, mas elegante, verde esmeralda, que Isabela insistiu em comprar para ela. Era a coisa mais cara que Clara já tinha usado. Sinto-me uma impostora, admitiu Clara. Bobagem, o teu lugar é aqui. Isabela passou o braço pelo de Clara. Giovanni estava à espera. Entraram juntas no salão de baile e Clara sentiu dezenas de olhos voltados para elas. As conversas pararam. Ela ouviu sussurros a espalharem-se pela multidão. É ela. Apenas uma rapariga qualquer da rua. Aparentemente salvou a vida de Isabela. Giovanni estava perto do centro da sala,
rodeado por vários homens mais velhos em fatos caros. Quando viu Isabela e Clara, imediatamente se desculpou e caminhou na direção delas. Ele parecia diferente naquela noite, imponente, poderoso, exatamente como os jornais descreviam. Mas quando os seus olhos encontraram os de Clara, eles suavizaram-se. Você veio, disse ele baixinho. Eu tinha a escolha. Clara tentou brincar, mas a sua voz tremia. Giovanni ofereceu-lhe o braço. Pronta para o quê? Em vez de responder, Giovanni levou-a e Isabela até uma plataforma elevada no final do salão de baile. Ele pegou uma taça de champanhe e bateu nela com um garfo. O som cristalino cortou as conversas e a sala ficou em silêncio. 200 pessoas viraram-se para eles. O coração de Clara batia tão forte que ela tinha a certeza de que todos podiam ouvi-lo. Obrigado a todos por terem vindo esta noite, começou Giovanni, a sua voz ecoando sem esforço pelo salão de baile. Como muitos de vocês sabem, há 6 semanas, a minha mãe sofreu um ataque cardíaco. Isabela apertou a mão de Clara. Ela estava sozinha na chuva, numa paragem de autocarro, numa parte da cidade onde as pessoas aprenderam a fingir que não viam. A voz de Giovanni era firme, mas emocionada. 7 pessoas passaram por ela naquela noite. 7 pessoas viram-na a lutar para respirar e decidiram que não era problema delas. A sala ficou em silêncio absoluto. Mas uma pessoa parou. Uma pessoa abandonou as suas próprias responsabilidades, o seu próprio sustento para salvar a vida de uma estranha. Giovanni virou-se para Clara e, de repente, todos os olhos na sala estavam voltados para ela. Clara Mitchell fez RCP durante 9 minutos, sob uma chuva torrencial. Ela acompanhou a minha mãe ao hospital. Pagou os medicamentos com dinheiro que não podia perder. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Ela fez tudo isso sem saber quem era a minha mãe, sem esperar nada em troca. Ela fez isso porque era a coisa certa a fazer. A voz de Giovanni ficou mais forte. E quando pessoas perigosas tentaram usar a bondade dela contra esta família, ela se recusou a nos trair, mesmo quando ameaçada, mesmo quando tinha todos os motivos para ir embora. Sussurros irromperam pela sala. Clara viu as pessoas trocando olhares, algumas surpresas, outras calculistas. Clara Mitchell é agora a assistente pessoal da minha mãe, continuou Giovanni. Mas mais do que isso, ela está sob a proteção desta família. Ela faz parte desta casa e quero que todos nesta sala, todos nesta cidade, entendam o que isso significa. Ele olhou diretamente para vários homens espalhados pela multidão com um olhar duro como aço. Quem a ameaçar, ameaça a família Russo. Quem a prejudicar, responderá perante mim pessoalmente. A temperatura na sala pareceu baixar. Está entendido? Um murmúrio de concordância percorreu a multidão. Giovanni ergueu o copo. A Clara Mitchell, a mulher que me lembrou que ainda existe bondade neste mundo. A Clara ecoou a sala, com os copos a serem levantados. Clara sentiu-se tonta. Ela não esperava por isso, por essa declaração pública, por essa mensagem inequívoca de que agora fazia parte de algo muito maior do que ela mesma. À medida que a multidão voltava às suas conversas, as pessoas começaram a aproximar-se, colegas de trabalho a parabenizá-la, mulheres com joias caras a avaliá-la, homens que dirigiam as operações de Giovanni acenando com um novo respeito. Durante tudo isso, Clara sentiu o peso do que acabara de acontecer. Giovanni não a tinha apenas apresentado. Ele a reivindicou como família na frente das pessoas mais poderosas e perigosas da cidade. Ela avistou um homem perto do bar, mais velho, com olhos frios e uma expressão calculista. Ele a observava atentamente enquanto falava com 2 homens mais jovens. Um deles pegou o telemóvel e começou a digitar rapidamente. Quem é aquele? Perguntou Clara a Marco, que aparecera ao seu lado. Marco seguiu o seu olhar e a sua expressão escureceu. Salvatore Luciano, ele comanda as operações no Distrito Sul, o maior aliado de Maroni. Por que está ele aqui? Giovanni convida todos para essas reuniões. Mantenha os amigos por perto e os inimigos à vista. Marco moveu-se ligeiramente, posicionando-se entre Clara e a linha de visão de Luciano. Não se preocupe, ele não tentará nada aqui. Mas Clara percebeu que Luciano a observava durante toda a noite, com uma expressão pensativa, como se estivesse a resolver um quebra-cabeças. Mais tarde, quando a festa começou a acabar, Giovanni encontrou Clara no terraço, a fazer uma pausa da atenção opressiva. Você sobreviveu, disse ele, juntando-se a ela na grade. Mal, Clara olhou para ele. Por que você fez isso?
Dar tanta importância a mim? Porque você precisava ser protegida. E no meu mundo, proteção requer clareza. A voz de Giovanni era séria. Agora todos sabem que você não é apenas alguém que estou ajudando. Sua família. Existem regras sobre família. Que regras? Nunca se toca neles. Giovanni olhou para os terrenos da propriedade. Maronei entendeu a mensagem. O seu pessoal vai recuar. E qualquer outra pessoa que pudesse pensar em usar-te agora vai pensar duas vezes. Clara absorveu isso, então estou segura. Tão segura quanto qualquer pessoa nesta vida pode estar. Eles ficaram em um silêncio confortável, observando as estrelas surgirem no céu escuro. Dentro do salão de baile, Isabela observava-os pela janela, com um sorriso cúmplice no rosto. E do outro lado da cidade, num escritório sujo acima de uma loja de penhores, Tony Maroney assistia às imagens da festa no seu portátil com o rosto contorcido de raiva. Clara Mitchell não estava apenas protegida agora. Ela estava intocável, e isso mudava tudo. O último convidado saiu à meia-noite. Clara ajudou Isabela a tirar as joias no quarto principal da casa, os seus dedos cuidadosamente desprendendo o colar de diamantes que pertencera à avó de Giovanni. Correu bem, não achas? Isabela perguntou, observando o reflexo de Clara no espelho. Todos ficaram a olhar para mim a noite toda. Claro que ficaram. És a rapariga que salvou a minha vida e conquistou a admiração do meu filho. Isabela virou-se para olhar diretamente para Clara. Sabes o que Giovanni me disse ontem? Clara abanou a cabeça. Ele disse que tu o fazes lembrar-se do que ele queria ser antes da vida. Tornou-o forte. Ele disse que tu lhe dás esperança. Os olhos de Isabela brilharam com lágrimas. Não ouvia o meu filho falar sobre esperança há 20 anos. Clara sentiu um nó na garganta. Só estou a fazer o meu trabalho. Não, querida. Está a fazer muito mais do que isso. Isabela abraçou Clara. Está a lembrar-nos do que é importante. Uma batida à porta interrompeu-as. Giovanni estava na porta, com a gravata desatada e o casaco pendurado no ombro. Parecia exausto, mas contente. Contente. Prontos para ir para casa? Ele perguntou. Isabela ficou de braço dado com Clara e com Giovanni. Venham comigo, vocês os dois. Quero ver os jardins ao luar. Eles atravessaram os grandes corredores da propriedade, passando por funcionários que limpavam a festa, atravessaram as portas francesas e entraram no ar fresco da noite. Os caminhos do jardim eram iluminados por lanternas suaves, e a fonte no pátio central brilhava como prata líquida. Lembras-te, disse Isabela suavemente, quando eras criança, Giovanni, e me perguntaste o que fazia alguém parte de uma família. Giovanni sorriu. Eu disse que era o sangue, e disse-te que estavas errado. Isabela apertou os braços dos dois. A família é escolhida. Família é quem aparece quando tudo desaba. Quem te vê no teu pior momento e fica mesmo assim. Eles caminharam em silêncio, passando pelas roseiras. O jasmim noturno enchia o ar com seu aroma doce. Clara pensou na noite chuvosa de 6 semanas atrás. Ela era uma entregadora em dificuldades, sem ninguém e sem nada. Aterrorizada e sozinha. Ela parou naquele ponto de ônibus não porque fosse corajosa ou especial, mas porque não conseguia ignorar alguém que precisava de ajuda. Uma escolha, um momento de compaixão. E isso mudou tudo. Preciso de contar uma coisa a vocês dois, disse Clara de repente. Eles pararam de andar. Giovanni e Isabela olharam para ela com preocupação. Tenho estado com medo, admitiu Clara. Todos os dias, desde que aceitei este trabalho, tenho medo de acordar e que tudo isto desapareça. Que eu fosse estragar tudo de alguma forma e perder isso. A voz dela falhou. Perder vocês dois. Clara. Giovanni começou, mas ela abanou a cabeça. Deixem-me terminar. Passei tanto tempo sozinha depois que os meus pais morreram. Esqueci como era ter pessoas que se importavam, que percebiam quando eu estava cansada, triste ou com medo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Vocês deram-me mais do que um emprego ou um lar. Deram-me uma família. E eu só preciso que saibam que nunca vou tomar isso como garantido. Isabela também chorava, puxando Clara para outro abraço apertado. Sua tola. Não compreende? Nós é que estamos gratos. Devolveu-me a minha vida. Deu ao meu filho alguém em quem acreditar novamente. Giovanni envolveu as duas nos seus braços, com a voz embargada pela emoção. Agora está presa a nós, Clara Mitchell. Não há volta a dar. Ficaram ali, no jardim ao luar. 3 pessoas que se encontraram por acaso.
por causa de uma crise e por bondade, agarrando-se a algo precioso e inesperado. Finalmente separaram-se rindo e enxugando as lágrimas. Vamos, disse Isabela, com voz calorosa. É tarde e todos precisamos de dormir. Caminharam juntos em direção à casa de hóspedes. A casa de Clara agora. Verdadeiramente a sua casa. Giovanni de um lado, Isabela do outro, os seus passos a estalar suavemente no caminho de cascalho. Clara olhou para as estrelas espalhadas pelo céu negro. Pensou na rapariga que tinha sido há 6 semanas, sem dinheiro, sozinha, lutando apenas para sobreviver. Aquela rapariga nunca teria acreditado que este momento fosse possível. Obrigada, sussurrou ela. Pelo quê? Perguntou Giovanni. Por me ver, por me deixar fazer parte disso. Não, disse Isabela com firmeza. Obrigada por parar naquela paragem de autocarro. Obrigada por ter um bom coração num mundo que tenta endurecer todos. Eles chegaram à varanda da casa de hóspedes. Lá dentro, as luzes estavam acesas. Marco tinha preparado o chá da tarde, como fazia todas as noites agora, deixando-o numa garrafa térmica com os biscoitos favoritos de Clara. Café da manhã amanhã? Perguntou Giovanni. Nós três. Estou a pensar em panquecas. Tu não cozinhas, disse Isabela com severidade fingida. Vou encomendar daquele lugar que a Clara gosta. Clara riu, um riso genuíno que ecoou pela noite tranquila. Parece perfeito. Ela abraçou os dois para dar boa noite e observou-os caminharem de volta para a casa principal, com o braço de Giovanni protetor em volta dos ombros da mãe. Clara ficou na varanda olhando para a bela propriedade que agora era o seu lar. Na casa de hóspedes que lhe proporcionava mais conforto do que qualquer outro lugar onde já tivesse vivido, com a família que encontrara da forma mais inesperada. 6 semanas antes, era uma entregadora com 3 empregos e sem esperança. Esta noite, era Clara Mitchell, assistente de Isabela Russo, protegida pela família mais poderosa da cidade e, mais importante, amada. Tinha parado numa paragem de autocarro à chuva para salvar um estranho moribundo. E, ao fazer isso, salvou a si mesma. Clara entrou, fechando a porta suavemente atrás de si. Não tinha mais medo do amanhã, porque amanhã acordaria com um propósito, com uma família, com um lar. E isso valia mais do que qualquer coisa que ela jamais imaginara. Fim.